diferentes. Você pode contar algum pra gente? Não precisa citar nomes, que a gente sabe que em segurança é muito delicado a gente falar de contratação, a gente até assina, eles assinam, né? Contrato de confidencialidade, etc. Mas você poderia ilustrar isso que você está falando com algum caso, assim? Acho que eu posso compartilhar algo que é público também, que existe hoje, né, um grupo organizado, auto-intitulado de Plump Spider, que é um grupo que faz ataques coordenados, né, a sistemas de atendimento. E hoje, né, os sistemas de atendimento se tornaram chatbots, né, os famosos bots aí. Então, o ataque... Primeiro, só um parênteses antes, né, que a gente fica do lado de defesa, às vezes, discutindo, vamos usar IA, não vamos? O atacante deu all-in nessa tecnologia. Já está lá na frente, não tem mais essa discussão. Já está usando IA. Então, hoje, quando a gente fala assim, vamos colocar um chatbot no atendimento, então o atacante descobriu, e esse grupo muito bem, né, descobriu que atacar um chatbot às vezes é mais fácil do que atacar um call center, às vezes é mais fácil do que atacar a porta da frente de um banco. Então, assim, no fim do dia, tem um grupo hoje em atividade no Brasil, a gente sabe, alguns grupos, né, especialmente esse, que está muito bem organizado, que faz essencialmente venda de credenciais, né, acessos não legítimos através de call center. Então, ele liga para o call center, se passa por um cliente, ele manda um arquivo malicioso quando ele está durante um atendimento com o cliente. Ele tenta, de alguma maneira, furar as defesas que foram construídas para aquele call center, porque ele sabe que o call center está conectado dentro da infraestrutura do cliente final. Nossa. Então, se ele quer atacar o banco X, o melhor jeito dele fazer é atacar o call center Z, porque está conectado no banco X. Então, essa rota eles descobriram e estão ativamente explorando, sim. Já participei de alguns incidentes, de resposta a incidente, em que esse foi o modus operandi. Então, alguém pega o telefone, liga pro call center, 0800, conversa, tô aqui da TI. Da TI, sim, trabalho com fulano de tal, porque ele pega o nome no LinkedIn. Tô te mandando, tua máquina vai ser bloqueada, se você não fizer tal coisa em até 20 minutos, você vai perder seu dia de trabalho. Falou que vai perder. Sucesso. Vai descontar. Sucesso. Clica em tal lugar assim, digita aí pra mim, www.com.br / não sei o que.exe. Pronto, acabou. Se a máquina não tá muito bem protegida, se essa pessoa não tá muito bem treinada, que não é a realidade. Não é. Né? Então, assim, se elas por acaso, né, cair nesse ataque, esse grupo criminoso automaticamente entra dentro da máquina dela vai para a máquina do amigo do lado, da máquina do amigo do lado, cai de repente... Vai infestando todo mundo. Então, ver como que a questão do acesso ela é crítica, fundamental. E a segunda conversa é a autorização, né? Quem pode fazer o quê? Então, você tem que dar treinamento, tem que ter um arsenal de ferramental. Então, assim, acesso é crítico, mas na sequência, né? Então, esse é um caso que eu posso compartilhar, é público, né? Sobre o Plump Spider, a gente fala sobre ele. É um artigo super legal até no site da Durani, que eu escrevi, porque é um assunto que as pessoas não sabem ainda que está acontecendo. Então, a gente, até aproveitando aqui o canal, né? Você tem um call center aí, está cuidando de uma operação aí com as suas PAs, certamente você já está sob ataque, às vezes sem saber. E se você mantém um call center, se você é dono de um call center, você pode ter um diferencial para o teu negócio com segurança. Porque criar essa segurança em torno do atendimento é chave. A gente precisa fazer isso. Né? Agora, Sérgio, voltando aqui um pouco para o que a gente vinha falando antes, o mercado financeiro é um mercado brasileiro, né? Mercado super seguro, como você mesmo falou. Ele vende, além dele vender dinheiro, ele vende confiança. Sim. Né? Isso a gente vê nas próprias pesquisas que a gente faz e outras empresas também fazem as mesmas pesquisas. É quem a gente mais confia. E o que você acha que ainda tem em relação à gestão de identidade e mitigação de risco de terceiro para eles chegarem a um nível de excelência? Vamos dar um passo atrás? Mais uma vez, eu acho que o mercado inteiro foi atropelado por incidentes recentes. E estamos toda a sociedade sendo atropelada por duas letrinhas chamadas IA.
Thiago até comentou aqui, o atacante está usando a IA. Mas talvez quando a gente fala excelência, em segurança da informação e em muitos cenários, o ótimo é inimigo do bom. Então, tá ótimo a gente mirar num padrão de excelência, mas eventualmente a gente precisa entender o que é suficiente para criar uma primeira barreira, reduzir e mitigar um risco de forma bastante relevante, depois aos poucos a gente vai pensando em diferentes cenários. E aí a gente tem zilhões de agentes de IA, com esses bots, com esses atacantes, gerando informação, tentando pegar credencial o tempo todo. Muitas vezes sou perguntado por IA, gente, a gente está fazendo desenvolvimento interno na Thales, como já sempre fez, a gente usa IA para isso, a gente faz os nossos testes, pensando security by design, pensando a segurança o tempo todo. Mas vamos falar de IA, de IAM verdadeiramente, da IA na IAM? Sim, a gente está desenvolvendo algumas coisas para isso, são discussões internas. Mas se eu tiver uma gestão de acesso relevante, com um single sign-on inteligente, com as ferramentas de MFA, eu já consigo mitigar os agentes de IA tentando roubar credencial. Porque quando ele começa a disparar, se eu tenho uma inteligência ali, como o SafeNet Trusted Access tem, ele já, nos bloqueia, porque são várias tentativas que estão ocorrendo aqui. Aquelas tentativas de push, que a gente conversou aqui em algum momento, há 2 anos atrás, né? É como se a gente tivesse aqui, eu estivesse recebendo 50 pushes aqui no meu telefone pedindo para aprovar. E uma hora o cara vai lá, enche o saco, pum, aprova. É por cansaço, né? Quando você tem um single sign-on inteligente do outro lado, o cara pode até entrar, mas depois, quando ele começa a usar o privilégio, já a barreira. O que o Thiago falou, vai lá, usar um termo técnico rápido, mas ele tomou conta da máquina do agente do call center. Um keylogger, ele entrou ali e já começa a fazer atividades paralelas e o agente nem está sabendo. Quando ele começa a usar os outros privilégios, com um token, seja o Gritio, já começa uma barreira. Só que, vamos lá, eu não tenho a expectativa, e seria errôneo da minha parte, até irresponsável dizer, SafeNet Trusted Access e o Gritio era a bala de prata para ele. Não é um conjunto. Durânio tem outras soluções adicionais ali, usando até inteligência artificial. Então, vai para um segundo momento. Vamos supor que ele consiga seguir adiante nessa barreira. Ele fez outro tipo de pesquisa invasiva com sucesso. Ele tem, de alguma forma, outras credenciais ali, porque tem um conluio com alguém dentro, por exemplo. Então, falando até de Thales, a gente tem um DAM, um monitoramento de atividade em base de dados. Então, quando aquele agente do call center, com aquela credencial, começa a mexer certas coisas numa base de dados que parecem estranhas, isso sai da parte de IAM, mas de outra área que vocês conhecem muito bem da Thales, que também é segurança cibernética. Quando começa a ter essa atividade estranha, já gera um alerta e já trava o cara. Então, segurança cibernética sempre foi e vai continuar sendo em camadas. Então, eu acho o seguinte, temos IA, a gente faz o uso para melhorar a defesa, o atacante está fazendo o uso para atacar de uma forma mais efetiva, mas o básico, se a gente implementar o que existe no mercado sem IA em relação a soluções de gestão de acesso e identidade e decidir outras soluções conjuntas, por isso que a gente está com a Durânio pensando um bundle de AM para call center. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre uma parte da solução de IA que ele desenvolveu que faz todo sentido junto com o SafeNet Trusted Access. Quando você coloca isso disponível para a organização ou para o call center, você já mitigou de forma muito relevante o risco de ataque. E, no geral, o atacante, como ele comentou, os grupos vão para o outro lado que estão vulneráveis. E você continua no seu desenvolvimento, análise de comportamento, de como os ataques estão acontecendo, para aos poucos implementar novas tecnologias que vão gerando novas barreiras. E a gente precisa segurar esse furacão chamado IA, mas não precisa entrar em desespero, não precisa achar que você com IA vai defender. Não necessariamente. Quer falar um pouquinho sobre como funcionaria um pacote SafeNet Trusted Access com um pouquinho de desenvolvimento do Urânio? Eu acho que faz sentido. Claro. Você me deu o gancho perfeito e eu vou voltar no teu ponto de trazer um caso real, né? Então, a gente, dentro da Durânio, parte da nossa tese, além da consultoria, é desenvolvimento de produtos proprietários com o objetivo em resolver problemas de larga escala do mercado. Então, a consultoria nos coloca de frente do problema, a gente entende o problema e a gente tenta entender se esse é um problema de mais gente. Se ele for um problema de mais gente, ele merece a nossa atenção para fazer investimentos de desenvolvimento de produto específico.
nessa tese, quando a gente encontrou, né, o Plump Spider operando, a gente viu que tinha uma oportunidade enorme, gigante de defender o call center, mesmo antes de aprofundar com a Thales. A gente desenvolveu uma solução chamada LangSec, que é uma plataforma de defesa de call center com base no monitoramento do atendimento. Então, se tem um atendente, por exemplo, em conluio ou durante uma ligação, né, ele atendendo de uma forma errada, a gente consegue ver em tempo real. No áudio, na voz, né? Isso é muito legal. Então, usando, obviamente, IA para fazer análise e tudo mais. Ou ainda indo além, né? A gente monitora, por exemplo, os canais de WhatsApp durante o atendimento, né? O atendimento está lá acontecendo em tempo real, a gente está olhando tudo que está acontecendo. Se a gente detecta que tem alguém malicioso do outro lado querendo se passar por um terceiro, um quarto para infectar aquela máquina, a gente bloqueia aquele atendimento. Então, esse é o LangSec. E esses dias foi muito interessante porque o LangSec detectou um ataque super crítico. E no momento em que a gente falou, olha, foi fulano de tal, em tal lugar, de tal maneira, né, que estava sendo atacado dentro do call center. E aí faltou o pedaço IAM da conversa. Porque não tinha, o gestor do call center não sabia quem estava sentado naquela máquina naquela hora. Meu Deus do céu. Então vê como que tem que ser uma combinação de soluções, né? Se eu tenho um segundo, terceiro, quarto fator de autenticação super forte que fala, não, às 4h13, né, do dia X, Tiago estava sentado naquela máquina e às 4h12, Tiago clicou no link que não deveria porque alguém ludibriou ele no telefone, o LangSec pega, então a gente combina, né, as soluções de IAM, super seguro e autenticação forte com o comportamental que o LangSec traz. Eu acho que é aí que a gente começa a entender que a gente pode fazer algo quanto a isso, sabe? Então, não é, de novo, né, uma solução só que, uma andorinha só que faz verão nessa conversa aqui. Então, assim, se juntar, né, com quem já faz isso, eu tenho experiência, acho que é parte da nossa tese também, e completar com o que a gente ainda não viu no mercado. Então, parte das soluções que a gente desenvolve hoje são de inovação focadas especificamente em problemas e dores reais. Então, de trás para frente, é montar o quebra-cabeça olhando para o problema, olhando para a imagem que você tem que chegar lá, a foto, e você quer montar ela, você vai chegando lá. Então, acho que o desafio de segurança hoje, né, para terceiros em geral, esse tema de acesso é o 01 e o 02 é comportamental, 03 dados, como eu comentei. Legal. Nossa, tem muita coisa para falar. Você fica no Rio de Janeiro. Eu moro dentro do avião hoje em dia, e entre Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Então, Boeing 747 geralmente é onde eu me Onde encontro. você mora? Mas eu moro no Rio e a empresa é aqui em São Paulo. Então E atende o Brasil inteiro. o Brasil inteiro. O E time está distribuído. já está atendendo algumas empresas fora também, não? Eu trabalhei durante um período fora do Brasil, né? Morei fora do Brasil, então atendo hoje alguns amigos como consultoria, né? Do outro lado do hemisfério, lá na América. Olha. Legal, legal.